Fala, torcida do São Paulo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aí a repercussão da grande vitória do São Paulo em cima do Flamengo, 1-0 no Morumbi, né? Que grande vitória do São Paulo. Vamos aqui com comentários do programa Troca de Passes da Sport TV, já deixando os créditos ao canal, aos canais da Sport TV. Torcedor São Paulino, se inscreva no canal, deixe seu like, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Antes a gente ouviu o Caleri, o Wellington Rato, né? Rato que ficou bastante tempo fora, hoje voltou a fazer um bom jogo, né? Vai ser bastante útil para o São Paulo no retorno do Brasileirão. André Lofredo, boa noite, Lofredo. Prazer tê-lo com a gente de novo aqui no Troca de Passes. Me explica, Lofredo, porque na minha cabeça não entra bem assim. O líder do campeonato, tudo bem, tem uma Copa do Brasil, uma rivalidade enorme que foi criada entre Flamengo e Palmeiras pela disputa dos títulos dos últimos anos. Talvez ser eliminado de uma Copa do Brasil tenha um peso na temporada. Acho que na questão financeira nem tanto, para um time tão bem estruturado como o Flamengo, mas talvez na parte anímica da temporada. Mas eu não consigo entender o líder do campeonato entrar com titulares na Copa do Brasil e poupar quase o time inteiro num jogo tão difícil como era esse no Morumbi, Lofredo. Você tem a explicação? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Obviamente que eu não tenho a explicação, até porque eu sou radicalmente contra esse papo de poupar. Eu acho que os times têm que, claro, avaliar, as comissões técnicas têm que avaliar qual jogador tem condição, qual jogador que não tem condição, tirar um ou dois jogadores que eventualmente possam vir. Você tem ali todos os dados, você sabe qual jogador que vai estourar. Enfim, não é possível que não dê para jogar. Até porque, veja só, o São Paulo não poupou na Copa do Brasil, conseguiu um bom resultado e entrou com força máxima com o Flamengo. Pôde fazer isso, porque conseguiu um bom resultado. O Flamengo também tinha conseguido um bom resultado contra o Palmeiras. Então poderia ter força máxima nesse jogo e talvez tirar 2 ou 3 jogadores do próximo jogo de Copa do Brasil, que ele tem uma vantagem razoável contra o Palmeiras. Então, a administração mal feita, ainda mais num dia em que o Botafogo vence e assume a liderança e vence bem. A gente vai falar do Botafogo, um time que joga para cima, joga buscando resultado, dá gosto de ver jogar. Então, o Flamengo entrava com essa pressão, entrava com essa necessidade e entra com um time totalmente modificado. E depois tem que fazer as substituições, colocar os jogadores que estão poupados para correr atrás de resultado. Poupou o quê? Entra a Arrascaeta lá tendo que se matar, assim, acho que foi muito mal. Vamos conversar mais sobre isso, Alex, mas queria ouvi-lo sobre o São Paulo, né? Que, mais uma vez, mostra força no Morumbi, diante de um grande público e continua ali nas primeiras colocações do campeonato. Hoje são 8 pontos de desvantagem para o líder Botafogo, mas está muito próximo do G4, né? O Fortaleza, que é o 4º colocado, tem só 1 ponto a mais que o São Paulo. Então, o São Paulo se mantém nessa condição de briga pelo G4. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Lofredo, prazer estar aqui contigo. Sabe tudo é que ele tem. Ele não falou agora, vai falar depois que ele tem a receita. Boa noite não tenho não, porque não tem receita, né, Alex? Não tem, porque não tem. Na verdade, exatamente. Certo. Se aparecer algum cientista que explicar realmente uma lógica no futebol, realmente pode dar qualquer prêmio. A gente tem algumas ideias, todo mundo tem ideias, né? Mas sabe por quê? É porque se ganha, a receita ela é boa, ela deu certo. Se perde, o que é certo é o que dá certo, né? O pessoal diz, né? E aí o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, veio com força máxima e recuperando esses jogadores, né? Que o Wellington Rato, como bem disse, ele é super importante e foi importante hoje de novo. E queira ou não, é um confronto direto, né? Para o São Paulo, é importante ter ganhado do São Paulo para poder realmente chegar nesses 5 pontos. Mas o São Paulo ele foi melhor, né? O Flamengo ele teve dificuldade na maneira que se armou de marcar esse São Paulo por uma condição até física, de característica dessa linha de 4 da frente deles. Aí sobrecarregava um pouco a questão dos 2 volantes e com pouca criação. Então o São Paulo teve um certo conforto, né? O Flamengo tentou algumas jogadas mais longas. Óbvio que depois que entram os jogadores como Arrascaeta, Gerson, você vai melhorar sua capacidade de jogo. Só que o que acontece no futebol, às vezes, você ganha o jogo nos 5 primeiros minutos, ou seja, da parte emocional, você não sabe quando que você vai ter as melhores chances. Só que a gente também, que não está vendo os dados, a gente não sabe se o Flamengo, às vezes, acabou colocando em risco alguma questão da minutagem da parte física já antes
e escolheu agora abrir mão desse jogo contra o São Paulo, que é um jogo duríssimo. Nesses jogos, com essas equipes grandes de confronto direto, é mais difícil ainda de você falar que eu vou poupar, né? Que eu vou tentar dar uma equacionada. Mas o fato é que o São Paulo, ele chega bem, ele está bem, e é um resultado importante. Para o campeonato acaba sendo interessante. E claro que, assim, né, o São Paulo não só consegue uma vitória, né? Essa é o tipo de vitória que eleva a moral do grupo, né? Dá mais confiança. Como o São Paulo foi melhor que o Flamengo em praticamente todo o jogo, né? O Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim, praticamente não deu um chute no gol do São Paulo. No segundo tempo, como o Alex disse, com a entrada dos titulares melhora um pouco, mas nunca a ponto de ameaçar o resultado do São Paulo. O São Paulo teve sempre com a bola, né, Lofredo? Não, o tempo inteiro. O domínio foi do São Paulo porque também... E isso aí, assim, tem uma lógica, né? Não tem a receita, mas tem uma lógica. Você tem jogadores que estão jogando o tempo inteiro. É um conjunto. E o Flamengo não. O Flamengo, você monta o ataque vai com o Bruno Henrique, vai com o Carlinhos e vai com no jogo, né, um pivô ali do Gerson trabalha ali com o Carlinhos e o Wesley chega batendo. O Gerson já tinha entrado no jogo para sair o Bruno Henrique. Mas aí pega um trio de ataque que não está acostumado a jogar. Bruno Henrique com o Gabigol já jogaram, eles estavam acostumados, mas já perderam até o costume, porque o Gabigol é reserva hoje em dia. E aí entra com o Carlinhos também, que é reserva. O Bruno Henrique também é reserva. A gente até comentou ontem aqui, porque a questão do Carlinhos com o Gabigol sem nenhum meia, que eu achei um pouco mais estranho, né? A gente falando ontem. Por causa justamente dessa articulação de jogo. Então, se você tem Arrascaeta e Gerson, o Gerson da maneira que está jogando, aí você pode fazer o meio tempo cada um, mas você ter essa característica, né? E sem essa característica, eu acho que é o que o Flamengo sentiu hoje. Assim, o Flamengo foi mal escalado hoje, não teve Não funcionou, né? Não funcionou, a ideia não funcionou. Tomou um gol na bola parada. Só tomou um gol na bola parada. São Paulo teve mais volume, mas só fez o gol na bola parada. Mas quantas oportunidades o Flamengo teve? Olha essa. E outra, essa do Matheus Gonçalves, é um problema assim, aí o Flamengo veio no segundo tempo, mesmo sem às vezes todas as entradas, Felipe, ele conseguiu melhorar a sua marcação. Só que no primeiro tempo ele também foi muito lento para marcar, foi muito passivo. O primeiro tempo foi ruim dos dois, né? O São Paulo esteve melhor durante todo o jogo com a bola, mas também não foi um primeiro tempo de criação, de jogadas e nada. A linha de 4 do Flamengo, se for ver, é uma linha titular, ali é muito parecido com os dois volantes, não é ali o problema. Não. O problema realmente do meio para frente, né? Como funcionou essa engrenagem. Agora, o que também se nota, eu acho que o Tite imaginou isso, né? É que o Gabigol fizesse uma função mais confortável, não como um centroavante, mas aquela função de flutuar que ele faz bem ao redor de um centroavante, né? Mas acabou que o Gabigol, numa grande oportunidade que teve hoje de iniciar o jogo, no meio também de muitos reservas, não conseguiu aproveitar a oportunidade. Ele está sem ritmo de jogo também, ele entra muito pouco, joga muito pouco. Aí você pega um jogador que está com pouco ritmo. E não que ele já não tenha feito isso, ele fez isso muito para o Pedro, inclusive, né? Mas você pega um jogador que está com menos ritmo e tira ele, pede para ele fazer essa movimentação, talvez também não tenha sido a melhor ideia. E outra coisa, você ser um atacante que você vem flutuar, você tendo meias, jogadores que vão sincronizadamente fazer alguns movimentos, muda, porque todo setor que a bola chegar, ela vai andar. O Bruno Henrique, ele não é esse jogador, o Mateuzinho, ele tem algo de drible, mas pode ter, mas sem um cara de referência para essa articulação, ela acaba faltando, porque o Carlinhos ele não vai fazer isso. E o Gabigol, só ele ser encarregado de fazer essa parte, deu para ver que realmente não, porque o Flamengo muitas vezes ele passava até esse setor, né, tentava fazer algo, porque o São Paulo atacando com a bola, mas acabou não dando certo. O Flamengo jogou desfalcado, o São Paulo hoje não teve Luciano, né, que estava machucado, por isso não participou do jogo, mas jogou com quase todo o seu time titular. E o São Paulo vem ganhando uma cara, né, Lofredo? O São Paulo, eu acho que assim, ele tem oscilado bastante, né? As atuações em casa são muito melhores do que aquelas atuações de quando o São Paulo joga como visitante. Mas, na média, eu acho que o São Paulo tem crescido ao longo do campeonato, né? Não, tem uma maneira de jogar e também tem soluções para os problemas que acontecem, né? O São Paulo perde o Alisson, o meu dia procura maneiras de já não tinha o Pablo Maia, né, de solucionar ali o meio-campo. Não tem o Luciano, mas tem... Aí tem volta do Wellington Rato entrando no time. Assim, é um time que os jogadores vão saindo, os outros vão entrando, mas eles vão entrando dentro de uma ideia que vai funcionando. É um bom trabalho, né? O Zubeldia, ele é um pouco, não, ele é bem nervosinho, né?
bem nervosinho, mas e ele e a comissão técnica, aliás, é um padrão. Não existe só um técnico nervoso. O técnico nervoso traz uma comissão técnica nervosa também. Mas ele está sabendo fazer um bom trabalho, está desenvolvendo um trabalho muito bom. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Eles querem falar mais do time perdedor do que do time vencedor. O comentarista ali, que eu não sei nem o nome, não faço nem questão de saber, né? Sem ser o Alex. O cara pergunta uma coisa pra ele em relação ao São Paulo, ele responde Flamengo. Meu Deus, cara. Meu Deus, parece que tá entranhado nisso neles, cara. Fala do time vencedor. Se o Flamengo tivesse vencido a partida, beleza. Mas não, perdeu pro São Paulo. Cara, São Paulo jogou muito bem. Ali todo mundo se doou. Pra quem assistiu ali os últimos minutos da partida, a partida toda, né? E ali, principalmente no final, por conta do desgaste da equipe do São Paulo, a gente viu um comprometimento dos jogadores muito, muito grande. Um comprometimento, jogadores ali exaustos, dando pique ali para tentar tirar a bola de perto da área do São Paulo. Tanto é que o São Paulo ali nos últimos minutos não atacou o Flamengo, nos últimos minutos, né? Só tentou defender ao máximo e conseguiu fazer isso muito bem, tanto é que saiu com a vitória. O Flamengo não jogou futebol aí que eles estão falando, que teve várias chances, eu não vi, sinceramente. Para mim o São Paulo dominou o primeiro e o segundo tempo. Claro que teve aquele momento em que cansou a equipe e que o Flamengo, né, buscou mais o gol, como eu falei no finalzinho da partida, mas o São Paulo mereceu essa vitória desde o começo, com gol ali do Caleri, né? E podemos falar que o freguês voltou, né? É isso aí, torcedor São Paulino, agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo. Desde já agradeço, valeu!